Boa tarde, hoje é 21 de abril, feriado do dia de Tiradentes. No Nesp Notícias desta segunda-feira a gente fala de esporte e também de solidariedade. Distribuição de chocolates alegra o fim de semana de crianças da Vila Falcão. Estádio Milagrão recebe corrida de Tiradentes. O feriado de Tiradentes tirou muita gente da cama bem cedo em Bauru. O começo da manhã de hoje foi de corrida no Milagrão, no Jardim Prudência, onde fica a pista de atletismo da cidade. Antônio Carlos, que mora em Jaú, deixou a cidade vizinha para vir correr em solo bauruense. Ele foi um dos 400 inscritos na prova de rua Tiradentes, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O jauense se preparou para encarar os 5 quilômetros do percurso. Treino um pouco, às vezes, lá na minha cidade, lá uma ou duas vezes por semana, mais para preparo físico mesmo. E quando aparece alguma corrida assim, que a gente tem oportunidade, que dá para participar, a gente vem correr um pouquinho. A inscrição custou 3 litros de leite, que serão destinados a projetos sociais da Semel. Segundo o coordenador de atletismo da secretaria, a corrida de hoje ajuda na preparação dos atletas para outras provas. O fundamento básico é para angariar leite para as crianças dos nossos projetos. É um evento social, é um evento de entendimento de uma pista de alto nível. Um dos destaques da equipe da Semel é a Evelyn Passos, de 17 anos. Ela começou a treinar aos 8 na escolinha da Semel e hoje se destaca em nível nacional e sul-americano. Eu treino de segunda a sábado, das 3h30 às 5h30. E serve de preparação para outras etapas também, outras competições que você vai participar? Sim, sim. Como no sul-americano que eu fui, no cross country, nos 6 quilômetros. Depois da expectativa e aquecimento, foi dada a largada. Os participantes deram uma volta completa na pista e ganharam as ruas, desafiando as ladeiras pesadas da região. Haja pernas e fôlego. O campeão no geral masculino foi o João Nunes, de Araraquara. Geralmente nessa corrida você tem que saber dosar na subida, para quando chegar na reta e na descida você... Aí consegui manter um ritmo legal e dosar a prova, abrir do segundo colocado e... chegar a bota, chegar em primeiro. E a Evelyn, que você viu aí na reportagem antes da largada, acabou faturando mais uma edição da corrida. Ela foi a mais rápida entre as mulheres. Hoje, feriado de Tiradentes, tem coleta de lixo em Bauru. É isso mesmo, apesar do feriado, caminhões da coleta circularam e circulam hoje pela cidade nos horários de costume. Mas em alguns locais, nossa equipe encontrou durante a manhã de hoje montes de saco de lixo aguardando a coleta. Como o serviço tem dias intercalados, alguns bairros tiveram o último recolhimento na quarta-feira, o que causa acúmulo de lixo nas residências. Até por isso, a Endurbe decidiu fazer a coleta hoje, mesmo sendo feriado, já que na última sexta, quando também foi feriado, a atividade ficou suspensa. Portanto, quem mora em bairros atendidos às segundas, quartas e sextas, fique atento. Os caminhões estão passando hoje. Em locais onde a coleta é noturna, ainda dá tempo de colocar o lixo para fora. Lembrando que a Endurbe recomenda colocar os sacos na calçada apenas 1 hora antes da passagem do caminhão, para evitar que o lixo seja espalhado. A gente faz agora um rápido intervalo, ainda hoje uma entrevista com o jornalista Gilberto Maringoni, em discussão a situação da Venezuela, tema de hoje do programa Aula Pública Ópera Mundi. Mas antes, no próximo bloco, crianças da Vila Falcão recebem ovos de Páscoa de presente. O Nesp Notícias volta já já. O DAE constatou nesta segunda-feira que a bomba do Poço Primavera, localizado no Parque Vista Alegre, queimou e deverá ser trocada. Os trabalhos devem se estender até amanhã e, por isso, o abastecimento dos bairros Santa Cecília, Colina Verde, Jardim Pagani, Perdizes, Araruna, Parque City, Parque Vista Alegre e a parte alta do Gasparini podem ter o abastecimento de água prejudicado. O DAE recomenda que os moradores economizem água. Quem precisar de caminhões-pipa pode solicitar pelos telefones 0800 771 0195 para telefones fixos e 3235 6140 para ligações de celular.
Vamos saber agora como fica o tempo. A meteorologista Zildene Pedrosa tem as informações direto do IPMET. Hoje a gente ainda tem um predomínio de sol, né? Pode ter algumas pancadas isoladas dentro do estado, mas não há previsão de chuva na região de Bauru. Amanhã, sim, amanhã essas instabilidades devem se intensificar, né, devido à aproximação de uma frente fria que deve atuar no estado entre terça, quarta até quinta-feira. A gente ainda tem condições de chuva em grande parte do estado de São Paulo. Na sexta-feira o tempo já melhora, a nebulosidade vai diminuindo gradativamente e a gente vai ter uma queda mais acentuada das temperaturas. Deve ficar em torno dos 26 ainda, 24, 26, mas a queda mais acentuada vai ser da temperatura mínima, né, que provavelmente entre 12 e 14 no máximo. Chove fraco na região oeste do estado de São Paulo nesta segunda-feira. Em Bauru não há previsão de chuva, a umidade do ar está em 58%, a velocidade dos ventos é de 7 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 29 graus, mesma máxima prevista para amanhã. E o sábado foi um dia dedicado à solidariedade. Membros da torcida organizada do Noroeste e do bloco Pé de Varsa levaram alegria para as crianças da Vila Falcão. Para quem não costuma ver a torcida do Noroeste em ação fora do estádio, aqui vai uma prova de que, além de futebol, eles também gostam de ajudar. Durante a manhã de sábado, os membros da Sangue Rubro distribuíram cerca de 200 ovos de Páscoa para as crianças da favela São Manuel. Todos têm aquela imagem negativa de torcida organizada, aquele problema de violência, ligado à violência, a isso, aquilo. Então a gente demonstra durante o ano o lado social que a gente presta. E a gente resolveu escolher essa comunidade aqui pela proximidade, né, com o Noroeste, com a nossa sede. E nós temos também amigos aqui dentro. É uma comunidade carente e temos 200 ovos aqui para ser entregue hoje. Os ovos foram comprados com dinheiro arrecadado entre os próprios integrantes da torcida e doações de comerciantes. Pela alegria estampada nos rostinhos, dava para perceber que eles eram bastante aguardados. E se para os pequenos a surpresa foi boa, para quem não é mais criança, ela ganha um outro significado. As crianças ficam com vontade, falam, ai mãe, eu quero isso, não dá para comprar. Eu sei como é isso, porque eu tenho uma filha também com 5 meses, eu sei que lá na frente eu posso ver, né, que eu não vou ter condições também de comprar. A poucas quadras dali, na sede do bloco Pé de Varsa, o objetivo era trazer para as crianças a mesma alegria dos dias de carnaval. Dava para pintar o rosto de coelhinho e até tirar foto, sem falar nas delícias que foram servidas. Os integrantes do bloco trabalharam bastante para preparar cerca de 300 cachorros quentes. Além do lanche, cada criança ainda recebia um kit Páscoa, com refrigerante, um saquinho com balas e, é claro, um ovo de chocolate. Tudo conseguido a partir de doações dos membros do bloco. Por enquanto nós não temos assim patrocínio que ajuda a gente, né? Mas nós vamos tentar ver se não, pelo menos no Dia das Crianças a gente consegue alguma coisa melhor para a gente poder dar mais para essas crianças no nosso país. Pela carinha da Yasmin, o lanche foi aprovado. Tá muito gostoso e saboroso. E o que você achou aqui dessa festinha hoje? Muito linda. Já para o Alessandro foi difícil decidir do que ele gostou mais. Da Guaraná. E do lanche do ovo da Páscoa. E olha quem a gente encontrou de novo aqui na festa. A Fernanda, agora com a filha. Eu acho muito legal o trabalho que eles fazem, é super bom para a vila, sabe? Eu acho super bom, assim, quem não tem dificuldade de comprar, sabe? Eles estão ajudando. Eu mesmo nunca ganhei um ovo de Páscoa na minha vida, então tão fácil dar um ovo de Páscoa, né? E tirar eles da rua, que é o mais importante pra gente aqui, o pessoal do bloco, né? A gente faz agora mais um intervalo e logo depois o jornalista Gilberto Maringoni fala sobre a situação política da Venezuela, tema de hoje do programa Aula Pública Ópera Mundi. A gente volta já já.
Estamos de volta e o Unesp Notícias quer saber a sua opinião. Você acha que as empresas devem reservar vagas específicas para determinados grupos? São duas opções de resposta. Sim, para garantir a oportunidade de todos, ou não, não deve haver distinção entre os candidatos. Participe acessando nossa página na internet. Você também pode opinar pelo controle remoto da sua TV, se ela for digital interativa. Logo mais tem edição inédita do programa Aula Pública Ópera Mundi. Hoje o assunto e debate é a seguinte questão: a Venezuela é uma ditadura ou uma democracia? O jornalista Gilberto Maringoni adianta um pouco do tema pra gente aqui no Unesp Notícias. Eu gostaria de saber qual que é a importância de discutir a Venezuela. A importância não é só discutir a Venezuela, a importância é discutir na América Latina as transformações sociais que acontecem em vários países. Como a Venezuela foi pioneira desde o final dos anos 90, em uma série de expansão de direitos sociais, ela passa a ser um objeto de estudo, de exame muito importante para a gente entender o restante do continente. Professor, qual que é a relação que podemos estabelecer entre a política, a questão social, cultural da Venezuela com o Brasil? Primeiro, a Venezuela é um país que tem quase 4.000 quilômetros de fronteira com o Brasil. Mas a política venezuelana acaba tendo interface com a política brasileira, com a política argentina, com várias áreas institucionais dos países, porque os intercâmbios são numerosos e tal. Então se torna importante não só no âmbito estrito das relações internacionais, mas das políticas de comunicação, as políticas sociais. Várias das políticas sociais adotadas na Venezuela são inspiradas em políticas sociais brasileiras. Várias das políticas sociais adotadas na Argentina são inspiradas nas venezuelanas. Então, existe esse intercâmbio, é muito interessante, porque ele se torna original. Nós não estamos copiando de países europeus ou do outro lado do mundo que têm situações sociais muito diversas das nossas. Professor, nessa comparação, semelhanças entre Brasil e Venezuela, muito se fala entre o Lula e o Hugo Chávez, que ambos seriam líderes populistas. Qual que é a sua opinião sobre isso? O populismo não é uma característica negativa. O populismo é ligação com o povo, é uma marca histórica da América Latina. Não tem nada a ver com demagogia, que é outra coisa. Agora, esse tipo de líder surge depois do desastre neoliberal dos anos 90, que foi muito sério. Privatizaram empresas estatais, reduziram o papel social do Estado e criaram verdadeiras calamidades em termos de concentração de renda, de perda de direitos e tal. Então, esses líderes, e não são só eles, o Evo Morales, a Cristina Kirchner, o Rafael Correa, são, entre aspas, acusados de populismo, mas estão tentando, a duras penas, mudar a face dos seus países, principalmente no aspecto social. Professor Maringoni, muito se falou que após a morte do Chávez, a Venezuela perderia sua representação política, o seu líder político. No entanto, Nicolás Maduro foi eleito num sentido de uma continuidade do governo chavista. Eu gostaria de saber como que o senhor percebe essa situação da Venezuela hoje. Olha, a Venezuela, como todos os países do mundo, foi muito afetada pela crise de 2008-2009. Então, a Venezuela vive um processo de inflação muito alta, de problemas sérios no câmbio, e o presidente da República, o governo, tem que se haver com essas questões, porque a variação do câmbio mexe muito na inflação interna, que mexe no poder aquisitivo da população. O Maduro não é o Chávez. O Chávez era uma figura mítica quase na Venezuela, mas está tentando, a duras penas, levar adiante esse projeto de mudar a face social do país. Tem muitos problemas no governo também, tem muito problema na sociedade venezuelana. Agora, o indicador que a gente tem é o processo eleitoral. O Maduro venceu a eleição em abril, em maio, por uma margem muito pequena, e essa margem nas eleições locais, agora no final do ano, se ampliou. Naquela época, a diferença entre governo e oposição foi 1,5% dos votos. Agora foi quase 10%. Então, parece que o governo começa a estabilizar a situação interna no terreno político. Mas o problema central na Venezuela é resolver o problema econômico. E quais são, dentro desse problema econômico, professor, o que, na sua opinião, deveria ser feito para que a Venezuela conquiste um status de menos reivindicações sociais e econômicas? Não, o que não pode haver, porque existe a solução liberal. Vamos privatizar o petróleo, vamos vender as empresas do Estado, vamos cortar verbas, vamos cortar gastos, aí o Estado passa a ter dinheiro sobrando para reinvestir, para reaparelhar, para se recolocar. Agora, essa é a pior saída. Se você vende a empresa de petróleo, você perde a capacidade de gerenciar a política econômica, porque o petróleo é vital na economia venezuelana. Se você corta gastos sociais, o descontentamento popular vai ser tamanho que você não consegue governar.
Eu não sei o que exatamente tinha que ser feito no cotidiano, no detalhe. Agora, se você não aumenta as conquistas sociais, não relegitima por baixo o governo, numa situação de crise você tende a perder popularidade. O que a Venezuela tenta fazer é aumentar o investimento público, é aumentar o investimento em educação, em saúde. O problema da violência lá é muito grave, é uma questão a ser resolvida. Então, não existe assim uma solução pronta, você tem que atacar em várias áreas, mas elas têm como ideia central o seguinte: é preciso fortalecer o poder do Estado, não no sentido ditatorial de poder do Estado, mas do caráter público do Estado, da assistência social, dos direitos, dos serviços públicos, enfim, de tudo aquilo que forma o bem-estar da população e que foi muito aqui no Brasil a demanda naquelas movimentações de junho. Transporte melhor, escola melhor, segurança melhor, é isso que forma a consciência popular. A consciência popular não se forma com grandes teses, mas se eu tenho dinheiro no bolso, se eu posso comprar, se meu filho pode ir para a escola e se eu saio à noite, se eu consigo voltar sem violência. Existe democracia na Venezuela. A gente não pode desconsiderar que um país do terceiro mundo, um país da América Latina, tem feito uma tentativa muito grande de fazer uma democracia que não só tem eleições, mas que você inclua a população mais pobre no jogo democrático. Gilberto Maringoni analisa a atual situação política da Venezuela. Aula pública Ópera Mundi, na TV Unesp e no site Ópera Mundi. A aula pública Ópera Mundi é logo mais às 8h30 da noite. Fique ligado também nas reapresentações. Quarta-feira, às 6h30 da tarde e sexta-feira, às 8h30 da noite. É isso por hoje. O Unesp Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição acessando o nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, Larissa Rosseto está de volta. Uma ótima semana para você. Até a próxima. Tchau.